Oi, meu nome é Helena, ou Lelê, e aqui nesse canal a gente fala sobre muitas coisas. A gente fala sobre vazio existencial, sobre o que é viver, qual é o nosso propósito, saúde mental, e várias outras coisas. Então, esse é o meu segundo vídeo da saga de propósito, que eu já publiquei o primeiro. Então, dá uma olhadinha lá, eu vou colocar no card e aqui em cima também para vocês olharem o primeiro vídeo, beleza? Bora pro vídeo. Dando continuidade ao vídeo anterior que eu postei, que eu falei sobre como é não ter um propósito. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois pilares importantes que têm que ser considerados, que é a parte do que eu acredito como destino e do que eu acredito como espiritualidade, qual que é a minha religião e coisas nesse sentido. No vídeo anterior, eu chamei tudo que eu tava sentindo de crise existencial. Mas uma psicóloga viu meu vídeo e ela falou que, na verdade, o que eu tô sentindo é vazio existencial. E é muito comum no bipolar que que não consegue ficar estável. Porque você não consegue se permanecer num lugar para criar raízes e florescer. E isso é muito verdade, porque assim, quando eu estive em mania, a última vez foi em outubro do ano passado, era mania mista, né? Então, tipo, eu tava, tipo, me sentindo super mal, não é aquela euforia tradicional da mania. E eu, assim, decidi que eu queria pintar a óleo. E eu fui lá pra São Paulo, comprei um monte de material pra pintar, comecei a pintar, e fiquei tipo, nossa, como é divertido, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, comecei a fazer tipo, umas aulinhas, eu pintei umas maçãs, assim, sabe? Tipo, bem coisinha de aula mesmo. E eu tava até que indo bem, assim, minhas maçãs não ficaram tão feias. Cara, no minuto que eu ciclei, eu não conseguia mais tocar na pintura a óleo. E eu pintava aquarela também. A aquarela foi foi a mesma coisa, né? Mas no outubro do ano anterior, eu acho que outubro é um ano é um mês que eu tenho bastante crise de mania, pelo visto. É, Aí, tá, beleza. Aí você fica, né, todo dia olhando pro seu fracasso, pra crise que você teve. Porque meus coisas de pintar, tanto aquarela quanto de óleo, estão aqui atrás. E eu fico olhando e eu fico assim, quando que eu vou voltar? Porque não foi uma crise de eu inventar um desejo que não era um desejo, entende? Era, tipo, eu realmente acho interessante pintar. Eu gostaria de ser boa nisso. Fiz aula de pintura, de desenho, de pintura, joguei tudo no lixo. Tipo, quando eu ciclei, eu cancelei a aula. Ah, já tiveram. Eu viro um acha-ataque quando entro em mania, né? Já teve uma vez que eu queria criar um pegboard. Eu não sei se você sabe o que é pegboard. Mas é um painel de madeira todo furadinho. E não tinha. Eu fui na Leroy Merlin, não tinha pegboard. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma chapa lisa, vou pintar ela e eu vou furar os furinhos. Só que eu não sei se vocês já, de novo, já viram um painel de pegboard. São furinhos. Tipo, com um espacinho assim entre cada furo. E tem que ser perfeito. Porque se não for perfeito, vai ficar uma coisa torta, esquisita. E eu fiquei tipo. Aí enquanto eu tava executando, levei pra casa, eu gastei tipo mais de R$ 1.000 em madeira. E coisas pra madeira, né? Aí, quando eu comecei a pintar,
Eu falei, putz, eu não vou conseguir fazer um pegboard. Aí eu falei, então o que eu faço? O que eu vou fazer com essa madeira? Aí eu peguei e colei a madeira no meu quarto. Tipo, simplesmente um retângulo roxo. Que não tinha, tipo, que eu nunca fiz nada a respeito. Era simplesmente um retângulo roxo que ficava grudado na minha parede. Quando eu tava deprimida, depois que eu ciclei, eu comecei a querer ler livro. Aí eu fui no TikTok, sabe, aqueles booktalks. Fiquei vendo um monte de recomendação de livro, via review de vários livros. Comprei vários livros, não sei se dá pra ver, mas tem uns livros aqui que estão no plástico ainda. Aí eu li, tipo, por volta de uns 7 livros. Que é muito, porque eu nunca fui de ler, tá? Então, nossa, 7 livros. Aí do nada eu senti que eu tava sendo, tipo, manipulada pelo TikTok. Tipo, as escolhas dos livros não eram minhas. Era o que o TikTok falava. E eu peguei um ranço, nossa, que eu olho pros livros que tem aí e eu só consigo sentir um certo nojo. Eu não, é muito difícil de explicar. Por que eu sentiria nojo com um livro? É que eu realmente me senti manipulada, sabe? Tipo, livros muito ruins. Eu li 7 livros e todos os livros que eu li foram recomendações do TikTok e todos eram ruins. E aí eu fiquei gastando uma fortuna de livro e os livros não eram bons. Não eram bons. E aí eu parei completamente. Aí eu decidi fazer o canal, agora tô no canal. Eu espero que o canal seja um fruto que eu consiga, né, colher ao longo do tempo, que não seja algo que eu de repente fale, não quero mais fazer. O vaso essencial tá rolando. Eu tô me sentindo extremamente perdida. E a primeira coisa que eu fui atrás é de religião. Então eu comecei a pensar um pouco melhor. Eu não cheguei a estudar a respeito, mas eu comecei a pensar um pouco melhor se eu conseguia acreditar em alguma coisa. Porque ter fé é uma coisa muito difícil pra mim, não é uma coisa do meu cotidiano. Uma amiga minha, que é cristã, né, até falou assim: todo dia você vai dormir pensando que amanhã vai ser um dia melhor. Isso é ter fé. E aí eu falei, bom, primeiro que o pensar em acordar no dia seguinte é uma coisa muito mais natural do que dar sua vida a Jesus, né? É tipo, não considero que estão no mesmo, no mesmo patamar. Desculpa, George, mas eu não acho que estão no mesmo patamar. É tipo, você requer muito mais energia, você tem que dar muito mais amor pro ato de se dedicar a Jesus do que pra pensar no dia seguinte. E ainda tem um porém que eu sempre vou dormir pé da vida, porque eu sei que meu dia seguinte vai ser igual ao dia atual e que vai ser sempre a mesma merda. E aí eu não, cara, a vontade de acordar no dia seguinte é a vontade de, não, pior é assim, né? Eu tomo 600 miligramas de quetiapina. Quetiapina é um remédio que te dopa. E ele não me dopa. Eu durmo, mas eu acordo umas 40 vezes durante a noite. Mas já teve uma época na minha vida que eu ficava tomando esses remédios constantemente. Então era assim, eu tomava pra dormir, beleza, dormia. Aí eu acordava, aí, sei lá, tomava um café. Aí eu passava uma meia hora, tomava um comprimido pra dormir. Aí eu dormia mais ou menos umas 2 horas, assim, acordava. Fazia alguma coisa básica, assim, tipo, fazer um xixi, vou tomar um banho, tomava outro comprimido e voltava a dormir. Mais 2 horas.
Eu não queria saber de viver. Não queria saber, eu só queria dormir. Que o tempo ia passar e eu não sei o que eu achava que ia chegar em algum momento e as coisas iam melhorar. Eu não sei, eu não sei o que eu esperava. E nesse caso, é uma coisa muito passiva, né? Você tá esperando que, sei lá, uma mensagem, que, sei lá, que Deus, que qualquer coisa aí venha e te fale, esse é o seu propósito, vai lá. E não é assim. Não é assim. Eu não acredito que seja assim. E os filósofos e psicólogos também não acreditam que é assim. Porque todos eles falam que o propósito não é nada pronto. Não é uma coisa que, tipo, é escrita, sabe, dentro de você, assim. É uma coisa que você precisa buscar. Seja por meio da religião, você se dedica à religião e você recebe de volta um chamado de Deus, seja lá qual for seu Deus, e aí você sabe o que você precisa fazer, mas assim, você ativamente precisa praticar a religião, cumprir os ensinamentos, agir de acordo com que a religião prega, enfim, é uma coisa ativa. Você não vai ficar lá parada, é diferente. E mesmo quem não acredita que a religião tem algum poder sobre o propósito, ainda acha que o propósito ele tem que ser construir, descobrir, revelar, alguma coisa você tem que fazer para esse propósito aparecer. E aí todos eles colocam como fato que se você não busca ativamente pelo seu propósito, você vai sentir o vazio existencial. Cada um considera vazio existencial alguma coisa. Tem um até que falava que era má fé, porque você estava se recusando a aceitar a sua liberdade e não estava fazendo nada para para criar sua liberdade, seu propósito. Tipo, um pouco, né, forte essa afirmação, mas enfim, ok. Em relação ao destino, né, a gente pode pensar em alguns tipos de destino. Tem o destino cósmico, tipo, tá escrito nas estrelas, sabe? Tem o destino de transformação. O que significa isso? O karma, por exemplo, no budismo. Suas atitudes levam a a consequências. Então, se você praticar coisas boas, você recebe coisas boas. Última coisa que eu queria questionar em relação a propósito. Só o humano tem propósito? Eu pergunto isso porque, tipo, por que que a gente quer tanto ter um propósito? Por que a gente quer tanto ter um rumo para nossa vida? Não daria para simplesmente a cada dia ser feliz sem pensar muito à frente? Eu acho que não. Eu acho que não tem como você não ter um propósito. Porque se eu não tivesse propósito, por que que eu ia estudar? Por que que eu ia gastar 5 anos de faculdade pra aí lá mais 2 anos de pós? Porque. Porque sim. Porque eu tô. Vamos ser feliz. Eu não fui feliz no meu curso de economia. Muito pelo contrário, eu odiei todos os minutos daquele curso. Mas porque eu fui em frente? Porque eu tinha um propósito. Que é o que eu tinha falado, ter um emprego, ser bem remunerada, blá blá blá. Então, assim, se você não tem um propósito, você não consegue fazer as partes chatas da vida. Você só vai querer ficar, tipo, jogando videogame, lendo um livro, coisas nesse sentido. Então, assim, eu realmente não consigo acreditar que uma pessoa consiga viver por muito tempo sem um propósito. Além de que, eu já falei, tô sem um propósito e eu tô ficando maluca. Maluca, maluca. Eu não sei.
o que fazer. E aí, mas a gente pensa assim, a gente pensa, né, que só o humano tem propósito. Meu cachorrinho tá aqui do lado, tentando tirar a bandagem dele. Tem propósito, cachorro? Uma abelha tem propósito? Poderia falar que sim, a abelha tem um propósito. O propósito dela é polinizar e ela doa a sua vida em prol da natureza. Pra natureza continuar funcionando. Entendeu? Ela faz parte desse ciclo da natureza. Aí, sei lá, um sapo, ele tem um propósito? Não. Mas ele come os pernilongos. Se ele não existisse, a gente ia ter pernilongo até não dá mais, entendeu? Então, assim, parece que os animais, no geral, eles são, tipo, existem e eles só existem, mas a existência deles já é o suficiente com o próprio propósito deles. Mas o humano não. O humano não tá nesse ciclo. O humano tá fora. O humano estraga a natureza. Todos os seres vivos estão lá para fazer a natureza viver para sempre, ou o máximo que der. E o humano tá lá estragando tudo. Tipo, por que a gente não tem esse propósito natural? Será que o propósito é natural? É algo assim da sua existência? E aí vem um questionamento que minha amiga fez no vídeo anterior, que ela comentou lá. Ela falou assim: será que nós fomos feitos para viver na Terra? Ela tem a visão de cristã, ela é cristã. E o objetivo, tipo, o propósito dela é servir e amar a Deus. Beleza, tudo bem, ela tem um propósito dela. E aí ela fez o questionamento, se é, todo mundo fica se perguntando qual é o propósito, pra onde eu vou, quem sou eu, esse tipo de coisa, todo mundo. Eu acredito que quase todo mundo passa por uma crise existencial uma hora ou outra, fica nesse vazio existencial por um momento ou outro. Se todo mundo ficar se perguntando disso, será que o nosso lugar é aqui ou a gente tá de passagem? Entende? Bom, eu finalizo o meu vídeo aqui questionando muito, mas sem nenhuma resposta. Aí, próximo vídeo, eu vou falar um pouco do que eu estou tentando fazer para ter o meu propósito. Mesmo em crise, eu tenho que arranjar um propósito, porque tá muito difícil, sabe? Muito difícil seguir a vida. Então, dá o like, segue, compartilha, ativa o sininho e até sexta.